Mais uma vez, pessoal, continuando aí nosso conjunto de atividades. Hoje vamos tratar dos quadriláteros. Quadriláteros é toda figura formada por quatro lados. E ele tem os seguintes elementos para ser classificado como quadrilátero: elementos de um quadrilátero. Tá bom? Bom, uma das características, eles possuem vértices. Os vértices são os pontos que unem dois lados de um quadrilátero. Tá? Outra característica, ele possui diagonais. As diagonais são aqueles segmentos de reta que ligam um vértice a um outro que seja oposto a ele, que não seja adjacente a ele. Um vértice adjacente, ó, esse daqui é adjacente a esse vértice. Por quê? Porque ele é contínuo, ele segue uma continuidade da mesma reta, tá? Esse outro aqui, ó, já é oposto. Então, desse vértice para esse, nós traçamos uma diagonal, tá? Não. Todo quadrilátero tem duas diagonais. Aqui traçamos uma e daqui para cá traçamos outra. Outra característica dos quadriláteros são lados retos. São os lados. Deixa eu ver mais uma característica: a existência de ângulos internos. Se ela tem lados, essa abertura entre esses lados forma um ângulo. Em quadrilátero são 4 ângulos internos. E por último, ângulos externos. O ângulo externo é o suplementar do ângulo interno, ou seja, aquele que somado com o ângulo interno forma 180 graus. Externo. Tá bom? Então, são esses os elementos de qualquer quadrilátero: a existência de lados, a existência de diagonais, a existência de vértices, a existência de ângulos internos e a existência de ângulos externos. Tá bom? Aí a gente tem alguns quadriláteros notáveis, são alguns quadriláteros que a gente tem uma denominação que a gente trabalha com a maior frequência. O primeiro deles é o paralelogramo. Ele consiste de uma figura que possui 4 lados, onde ele tem 2 a 2 lados são congruentes. Seus lados opostos têm a mesma medida e esses lados são paralelos. Como assim esses lados são paralelos, professor? Os lados opostos, se a gente fosse prolongar eles nas duas direções, em nenhum momento esse prolongamento se cruzaria, tá? Isso caracteriza um paralelogramo. Um exemplo de paralelogramo é o retângulo, quadrado. A diferença é que o retângulo e o quadrado, eles têm ângulos retos, e o paralelogramo não necessariamente tem ângulos retos, tá? A questão do paralelogramo é que tem que 2 a 2, os lados 2 a 2 são paralelos, tá?
Os lados opostos são paralelos e tem a mesma medida. O retângulo. O retângulo, ele é um paralelogramo, ou seja, ele tem os lados opostos são paralelos e de mesma dimensão, mas ele possui os seus ângulos medindo 90 graus. Esse desenhozinho aqui que eu estou fazendo quer dizer que esse ângulo, a abertura formada entre esses dois lados aqui, forma 90 graus, tá? Então, os quatro ângulos dele formam 90 graus. Se o retângulo tiver a medida dos quatro lados iguais, ele também pode ser classificado como um quadrado. Um quadrado ele tem as suas medidas, a medida dos seus lados congruentes, medidas dos seus lados são iguais, tem a mesma dimensão, e seus ângulos são de 90 graus. Os quatro ângulos são 90 graus. E por último, temos o por último não, tem mais um. Temos o losango. O losango é a figura de quatro lados, 2 a 2 paralelos. E às vezes ele se confunde com o retângulo, com o quadrado, aliás. Ele é um paralelogramo onde a medida dos seus lados são congruentes, tá? Aí não quer dizer que seus ângulos são congruentes. Às vezes você pode ter um losango onde os seus ângulos opostos são iguais. Isso é uma característica. Mas os quatro em conjunto são diferentes. Por exemplo, esse ângulo aqui pode medir 30 graus. Esse 30 graus. Esse daqui pode medir. E esses outros medirem aqui, ó, 125 graus. Então, o losango ele é um paralelogramo que tem seus quatro lados com a mesma dimensão. Seus quatro lados são congruentes. Toda vez que eu falar que um elemento é congruente ao outro, quer dizer que tem a mesma dimensão, tá? E os seus ângulos opostos têm também tem a mesma dimensão. Ok? Por último, nós temos o trapézio. Trapézio. Não sei se vocês já foram num circo, mas não tem aqueles pessoas que se chamam trapezistas, que eles andam numa corda que fica suspensa, e geralmente essa corda está suspensa por duas hastes que estão perpendiculares ao chão, e tem umas cordas segurando em uma direção e uma outra corda segurando em uma dimensão. Essa borda aqui, ó, toda externa aqui, é chamada de trapézio, tá bom? O trapézio tem as seguintes características: dois lados são paralelos, esse e esse, a gente chama elas de base maior e base menor. E os outros dois lados, podem ter dimensões diferentes. Então, o trapézio é um quadrilátero, possui quatro lados, e possui dois lados paralelos. Os outros dois lados não necessariamente são paralelos. Os outros dois não são paralelos. Aí a gente tem a seguinte classificação dos trapézios. Se esses
esses dois lados aqui, ó, esses dois lados que são inclinados, tiverem a mesma dimensão, esse daqui for de mesma dimensão desse, ó, esse que eu coloquei o tracinho, tiverem a mesma dimensão, ele será chamado de trapézio isósceles. Se o trapézio for da seguinte forma, onde um dos lados é perpendicular às bases, isso será um trapézio retângulo. Se os lados, esses lados que são inclinados, que não tem a mesma, que não necessariamente tem a mesma dimensão, se eles tiverem dimensões diferentes, ele é trapézio escaleno. Assim, esse aqui mede uma dimensão, esse aqui mede duas dimensões. Então, se esses lados inclinados, os lados não paralelos, forem diferentes, tiverem medidas não congruentes, ele será chamado de trapézio escaleno. Bem, agora vamos à atividade.